Bom dia. Vamos aguardar mais uns minutos, né, para que dê um tempinho para que as outras pessoas possam entrar. Enquanto isso, a gente vai fazendo a harmonização. Então, primeiramente, bom dia, né, novamente. Aqui mais uma vez com vocês, para que a gente possa fazer o evangelho de hoje, né, que é um evangelho muito mobilizador para mim. Oi, Pati. Que é um evangelho que fala sobre a questão da mediunidade, né, que é um tema muito relevante da doutrina e que eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse momento. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje, agradecer a Deus a oportunidade de podermos compartilhar os conhecimentos do Evangelho, agradecer aos encarnados e desencarnados que nos acompanham, a espiritualidade amiga que sempre nos dá o suporte necessário. E sempre lembrando que todos nós somos seres de luz. Todos nós fomos criados para que possamos vivenciar as experiências de crescimento em coletividade, para que nós possamos evoluir as nossas próprias características nesse contexto. E principalmente, bom dia, Serena, meu amor. Agradecer a todos que partilham a nossa jornada, não é? Porque essa jornada é uma jornada muito desafiadora e é muito importante que nós tenhamos uma rede de apoio, um suporte uns dos outros. Então eu agradeço a Deus que estejamos todos juntos aqui. Desculpa. Então hoje é um evangelho muito importante, né? Era para eu ter feito a palestra ontem, mas eu realmente não consegui estar. Aconteceram vários contratempos. E eu tô falando hoje de um local muito especial para mim, né? Eu vim visitar minha irmã. Na verdade, nós estamos no meio de uma pandemia, de uma situação que a gente não consegue se ver com frequência. Mas ela precisava de mim. Então a gente tomou todos os cuidados e eu estou aqui, né, acompanhando. Então é um momento de muita gratidão, né, pela família que nós temos, pelo suporte que nós temos. E de nós estarmos todos aqui nesse momento compartilhando essa caminhada. O tema de hoje é um tema que para mim é muito, muito importante. Por quê? Porque eu vejo com frequência muitas pessoas, inclusive nós espíritas, né, nós que estudamos o Evangelho, né, na perspectiva espírita, às vezes a gente acaba diferenciando, vamos dizer assim, papéis e experiências dentro da doutrina. E essa questão da mediunidade é uma questão que chama muita atenção. Tem um trecho do Evangelho em que tinha um homem rico e tinha um homem pobre, que era o Lázaro. E o Lázaro sofreu muito e tal. E ele estava na porta, né, da casa desse homem rico e ele não recebia auxílio, eram dadas para eles as migalhas e tal. E aí os dois desencarnam. E esse homem rico, ele vai para um local, né, que a gente conhece como umbral de tormentas. E o Lázaro, e de repente ele avista Lázaro aos pés, né, do que ele considerava uma figura de luz, que ele considerava o Cristo. E aí ele fala: Senhor, autoriza que Lázaro venha para molhar pelo menos a ponta da minha língua, porque eu vivo em sofrimento. E ele fala: na vida terrena, ele sofreu muito e aguentou os desafios do seu sofrimento, das suas provas. E você teve todas as possibilidades para conseguir auxiliar. Você tinha posses, você tinha tudo e você sequer auxiliava. Você já teve a sua paga na terra. E aí ele fala: pois autoriza que alguém vá avisar os meus irmãos sobre a realidade que eu vivo,
para que os meus irmãos não passem pela mesma... Oi, bom dia. Elis, bom dia. Para que eles não passem pela mesma experiência, né? E aí Deus fala, na figura que ele acreditava, que ele considerava como Deus. Se todas as experiências que eu já enviei para a Terra não foram suficientes para que vocês acreditassem nas palavras do Evangelho, o que faz você achar que agora, nem que eu mandasse um espírito de luz diretamente para os seus irmãos para fazer esse comunicado, eles iam acreditar? Porque as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas consideram que é verdade, naquilo que elas querem que seja verdade. E aí fala muito dessa questão do nosso tema em relação à mediunidade. Há uma magia, há uma romantização da mediunidade, como se ela atendesse às pessoas que são as pessoas mais gloriosas, as mais importantes, as mais imponentes. Afinal, elas são médiuns. Quando a nossa experiência, a espiritualidade, amiga, ela é clara. Uma vez eu ouvi o seu João falar uma coisa e eu nunca esqueci. Aquilo para mim assim, foi fundamental. Ele dizia, a mediunidade, ela não é vivenciada de forma ostensiva pelas pessoas que são privilegiadas, não. Ela é uma responsabilidade muito grande e apenas... Oi, Andréia, também gosto muito. E apenas as pessoas cuja dívida é tão alta que precisem servir ostensivamente a sua comunidade é que recebem o dom da mediunidade ostensiva. Porque médium todos nós somos. Todos nós, ao encarnarmos, trazemos essa capacidade de trabalharmos, não é? Essa comunicação, essa percepção, essa comunicação através do fluido universal. Então, todos nós temos. Porém, aqueles cuja responsabilização, cujas dívidas elas são tão significativas que precisam trabalhar a sua evolução moral, a sua evolução espiritual, eles vêm com essa responsabilização, com essa necessidade de construir através da entrega, né? E tem uma outra passagem também maravilhosa, belíssima, que eu gosto muito. Outra não, várias outras, que falam que você não pode cobrar por aquilo que lhe foi dado. Existe uma orientação sobre a mediunidade em relação a cobranças. Então, por exemplo, como você vai cobrar por uma coisa que foi lhe dada de graça? Então, como você pode fazer pagar? Primeiro, porque não existe guia espiritual de estimação, né? Então, não existe um guia espiritual desocupado para estar 24 horas do nosso lado, aos nossos caprichos ou de quem paga mais. Os espíritos iluminados, eles têm tarefas intensas. Eles estão em constante trabalho, em constante evolução, em constante auxílio ao planeta. Então, eles estão trabalhando ao longo dos globos. Nós não temos histórico nas comunicações, nas orientações da espiritualidade amiga acerca de pessoas. Ah, mas o Chico Xavier tinha o Emmanuel, mas ele não estava lá disponível 24 horas para ele. Ele estava lá para monitorar as atividades do Chico de doação aos outros. Lembro de uma passagem que fala em que o Chico Xavier recebe uma pessoa à sua porta pedindo uma roupa, um auxílio, e ele vai abrir o seu guarda-roupa e ele vai tirar um terno, e ele vai escolhendo justamente o terno mais antigo. E o Emmanuel fala, Chico, o que você está fazendo? Ele, não, eu vou fazer a doação. Não, você vai escolher o terno mais bonito que você tiver para doar. Porque é isso que significa a doação.
É dar o nosso melhor, é fazer o nosso melhor todos esses dias. Então não existe essa pessoa, esse espírito desencarnado disponível para comunicações mediante pagamento. Então a nossa mediunidade ela é um exercício para melhoria moral e espiritual. E isso é muito importante. Eu queria muito abrir a nossa conversa fazendo essa reflexão para que as nossas leituras agora elas sejam mais profícuas. Então eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura. E a gente vai fazer a continuidade dessa discussão. Então, nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade, que é o que a gente estava conversando. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e condições, em homens e mulheres, crianças e velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobre o mundo dos infinitamente pequenos. Para peneirar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter, por fim, rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre os seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para pouparem o trabalho material que devem cumprir e executar neste mundo. Tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez, aí tem os médiuns de que devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso das suas faculdades. Aquele que é médium compreende a gravidade do mandato que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência consideraria um ato sacrílico, né? Algo de sacrilégio, ou seja, pecaminoso, algo que não é correto. Eu não gosto muito dessa palavra, pecaminosa, mas algo que não é correto, né? Consideraria não correto utilizar por divertimento e distração essa mediunidade, tanto para si como para os outros, uma faculdade que lhe foi concedida para fins sobremaneira muito sérios e que põe em comunicação com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns o papel de desempenhar importante transformação moral. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimem as suas faculdades, porquanto os que enveredam pelo mau caminho são muito perigosos e bem piores do que úteis ao espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão eles vão retardar. Terão por isso mesmo de dar conta do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por se melhorar. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem dos médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais tentam fazê-los voltar para a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo para os espíritos do mal. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações devem terem revelado certo brilho durante algum tempo, porém, aos poucos, elas vão se degenerando e caindo em erro, chegando ao ridículo.
por conta do afastamento dos bons espíritos, que se afastam quando essas comunicações passam a versar sobre situações de aproveitamento, sobre situações de ganho financeiro, sobre situações de má instrução, sobre situações de controle e manipulação do outro. Conseguir a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, deve ser a meta para onde convirjam todos os esforços dos médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz de redundar em prejuízo àquele que possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar dessa faculdade que não lhe pertence, pertence a Deus, visto que só ele pode tirar ou atribuir as coisas que o médium obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não pode se envaidecer com isso, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal. Tem que agradecer a Deus o haver consentido que, pelo seu intermédio, bons espíritos possam se manifestar. Se dão lugar à crítica, não deve se ofender, porque não são obra do próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias para evitar a presença dos espíritos maus. Cuida então de adquirir qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Então, assim, a gente vai primeiro. O nosso item é 8, 9 e 10, mas o 10 é a prece, a gente vai fazer lá no formato prece final. A gente vai discutir um pouco, continuando a prece inicial que eu tinha feito, e a gente vai continuar essa discussão pelos pontos que esse trecho do Evangelho traz. O ponto mais importante, na minha opinião, na minha singela opinião, é o ponto que fala sobre a questão da vaidade. Eu sempre vejo, com frequência, nós seres humanos, espíritos encarnados que estamos, darmos vazão às nossas vaidades, nos orgulharmos de sermos médiuns. Médiuns ostensivos, desculpa, porque médiuns todos nós somos. Todos nós temos essa capacidade. Mas ela é ostensiva naqueles cuja responsabilidade de dívidas é maior. Naquele cuja dívida acumulada precisa ser quitada de uma forma mais rápida, de uma forma mais intensa, a serviço do próximo. Então, não existe, na perspectiva da doutrina espírita, a comercialização da mediunidade. A mediunidade ela não é para ser comercializada. É para ser utilizada em prol do próximo, da nossa coletividade. Se vangloriar dessa mediunidade também não é algo que vá auxiliar no nosso crescimento moral. Porque se nós formos fazer uma avaliação de dívidas, não há glória na sua responsabilização, porque você tem uma dívida maior. Não é porque você é médium que você deve se achar, o médium ostensivo, que você deve se achar superior às outras pessoas. Então, não é você que é o detentor da verdade. Você deve sempre considerar a humildade para que os bons espíritos estejam sempre próximos a você. Não há orientação de espíritos iluminados que venha para denegrir o outro, diminuir o outro, culpabilizar o outro. As orientações elas vêm para a promoção do crescimento moral e espiritual, para a evolução, para o bem. Às vezes acontece da gente ver pessoas que acreditam que por serem médios ostensivos, elas têm mais conhecimento que as outras pessoas. Ou a fala delas é uma fala mais importante do que a fala das outras pessoas. É porque a espiritualidade me disse, para que você consiga manter espíritos de luz próximos a você, a primeira barreira já está sendo implementada, que é a questão da vaidade.
né? Ser vaidoso porque está recebendo uma comunicação que é muito importante, que precisa ser passada por alguém. Como a gente conversou no começo, não existem médios, não existem guias espirituais de estimação. Eles não estão aqui para nos servir. Nós, médiuns ostensivos, é que estamos aqui para servir o outro. Nós somos ponte. Nós somos o caminho que a espiritualidade amiga precisa para orientar. E a primeira pessoa que a espiritualidade amiga orienta somos nós mesmos. Os recados que nós recebemos somos para nós mesmos. Quando a gente começa a se afastar desse comportamento de humildade, respeito, abnegação e obediência, a gente começa a dar vazão aos espíritos zombeteiros, dar vazão aos desencarnados desocupados, dar vazão à proximidade daqueles espíritos desencarnados que estão, né, com o interesse de alterar o nosso estado de consciência. Então, a vaidade, na minha perspectiva, é o primeiro passo de destruição dessa conexão com o bem. Porque a gente passa a acreditar que nós somos melhores, ou que o nosso jeito é o melhor, ou que a gente acredita que está certo. Não. Cada pessoa tem um nível de evolução. E como diz no trecho, eu vou espalhar, né? Jesus disse, eu vou espalhar a capacidade pela terra. Tanto faz ser mulher como homem, jovem como idoso. Nós vamos perceber, crescer, ampliar o caso de pessoas que vão ter visões e sonhos. E é interessante que ele coloca, os jovens terão visões e os mais velhos terão sonhos. Porque é comum associarmos aos mais velhos comportamentos de alucinação. Então, através dos sonhos, fica muito mais tranquilo que essa pessoa ela consiga se comunicar e consiga verbalizar. A crença no comportamento dela é maior. Então, uma vez que a vaidade é o primeiro entrave para a comunicação com os espíritos, ele diz assim, da mesma forma que nós somos os grandes responsáveis, da mesma forma que nós somos, quando recebemos a mediunidade ostensiva, nós somos os maiores devedores, né? Os médiuns ostensivos, por serem grandes devedores, vêm nessa encarnação com essa responsabilidade de servir tanto que são elo de comunicação. E as formas como essa comunicação ela se expressa são de diversas formas. Intuições, escutas, né, visualizações, oníricos, ou seja, sonhos. Então, nós temos diversos tipos de expressividade. Mas, Nádia, se você disse que todos nós somos médiuns, às vezes eu sinto isso também. Às vezes eu tenho um sonho, uma premonição. E aí, novamente, eu recorro ao seu João, né, que eu tinha muito isso. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito pesadelo, desde criança. Desde criança, pesadelo é uma coisa assim que me acompanha bastante. E aí eu fui conversar com ele uma vez e ele me falou, Nádia, você acha que um espírito de luz vai chegar para você e vai plantar memórias tão terríveis e tão destruidoras na sua vida? Espíritos de luz, eles dão orientações. Espíritos de luz, eles respondem às suas preces. Se conecte com a espiritualidade amiga através de bons pensamentos, de bons desejos. Foi nessa conversa com o seu João que eu tive essa orientação da mediunidade, da espiritualidade amiga, sobre como passar a controlar um pouco essa influência. Porque quando você se permite alimentar pensamentos dolorosos, pensamentos de sofrimento, pensamentos de raiva, mágoa, vingança, você atrai entidades que têm o mesmo padrão vibratório que você. E aí eu ficava pensando e estudando, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu não consigo evitar.
Eu não consigo evitar de ter raiva, eu não consigo evitar de desejar coisas ruins. E aí eu sonhei em que eu conversava com o meu guia espiritual, como se eu estivesse conversando com ele aqui do lado e contando todas as coisas que eu estava sentindo, todas as coisas que eu estava pensando e recebendo essa orientação. Então eu percebi que essa memória, essa recordação de uma experiência, ela servia para me fazer a orientação de como proceder em todos os casos. Então, vocês sabem, né? Quem já me conhece sabe que eu sou muito fã de um app chamado Evangelho com Busca Aleatória. Uso demais esse app, 24 horas, eu abro ele umas 300 vezes por dia. E aí eu comecei a lançar mão do Evangelho com Busca Aleatória com mais constância. E comecei a todas as vezes que eu, durante o meu dia, várias vezes eu parava e conversava com o meu guia espiritual e falava, eu estou me sentindo assim, assim, assado. E eu não gostaria de sentir isso, eu gostaria de me sentir assim, assim, assim. E isso foi me ajudando a perceber que eu não precisava ser perfeita. Eu não precisava ser essa pessoa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, porque eu sou espiritualizada, porque eu não tenho esses pensamentos, porque eu não sei o que. Não. Eu só precisava vivenciar aquilo que eu falava. Entendeu? Como é que eu prego a doutrina e eu não vivencio a doutrina na minha vida? Então, durante todos os momentos do meu dia que eu posso, eu converso com ele. Se eu acredito que eu estou cercada de guias espirituais, se eu acredito que eu tenho a espiritualidade amiga a meu favor, por que eu não converso com ela? Por que eu não uso essa ligação e sempre fico alimentando a ligação com os espíritos imperfeitos que só querem ver o meu mal, que são zombeteiros e traidores? Aí eu não, pois agora se eu for alimentar um pensamento ruim, um desejo ruim, eu vou jogar a bola pro meu guia espiritual. A responsabilidade é dele, não foi ele que assumiu a responsabilidade de me supervisionar, pois é ele que vai me ouvir agora. Ao invés de falar assim, Ave Maria, fulano fez isso comigo, meu Deus do céu, eu quero matar o fulano, quero não sei o que, eu pegava e falava, olha, vem aqui me ouvir, venha conversar comigo. Né? Eu estou me sentindo dessa forma, o fulano fez isso comigo, eu estou muito triste, mas eu mentalizando uma conversa com o meu guia espiritual. Entendeu? Eu não deixava esse pensamento solto. E à medida que eu ia conversando com ele, num procedimento, né, de escuta, eu ia permitindo que a energia positiva estivesse ao meu redor. Eu não deixei de reclamar, eu não deixei de ficar triste, eu não deixei de ficar arrasada, mas não era para a pessoa com quem eu estava com raiva que eu mentalizava. Era o meu guia espiritual, como meu amigo do lado, conversando comigo e me escutando, para que nós pudéssemos juntos estabelecer uma conexão reflexiva e eu pudesse captar as orientações dele. Obrigada, Jordano. Todos nós, né, estamos nesse processo de construção. E aí, com o passar do tempo, eu observei que algumas energias elas não eram minhas. Sabe? Quando eu começava a sentir alguma coisa e tal, eu chegava e falava, olha, isso aí, eu tô lavando a louça e tô falando isso com ele. Olha, eu tô sentindo uma tristeza profunda, um sofrimento, mas eu acho que ele não é meu, porque eu não tenho motivos para estar sofrendo por isso, eu não tô em sofrimento. E quando eu fico repetindo, é praguejando, como a mamãe fala, né? Praguejando, eu estou estabelecendo uma conexão com entidades que também praguejam. Mas quando eu converso com o meu guia espiritual, quando eu peço orientação para ele, quando eu digo como eu estou me sentindo, é com ele que eu estabeleço a minha conexão. Então, as orientações de volta que eu vou receber são dele, e não de espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, né? Que a gente sabe que brincadeira sem graça não é brincadeira, que querem nos desorientar. Então, o primeiro passo para trabalhar a nossa mediunidade é não sermos vaidosos com ela. Reconhecermos que médiuns ostensivos são aquelas pessoas cuja dívida é maior do que todas as outras. Então, recebe uma tarefa mais difícil e desafiadora do que as outras. Que bom, Giovana, você não tem noção. Eu não ia pegar esse tema, ele acabou caindo na minha mão, porque eu ia dar a palestra de ontem e não consegui dar.
E apareceu a oportunidade de pegar o evangelho. Eu falei, eu quero evangelho, já que eu não vou conseguir dar a palestra. E aí, quando eu vi o tema, eu não tinha visto ainda. Eu fiquei, meu Deus, é tudo que eu precisava refletir, que eu precisava estudar. Então, assim, não sejamos vaidosos, tá? Não é porque nós temos uma mediunidade ostensiva que nós somos melhores. Pelo contrário, nós somos mais devedores. E mais responsáveis pelo que a gente fala, Às vezes, se conectar com o nosso guia espiritual é de fundamental importância. Me sinto fortalecida e procuro fazer práticas do bem, do bom pensamento. Funcionam muito para mim. Muito bem. Grace, o que você tem que fazer, pegar o costume é de fazer isso o tempo todo. Não só, desculpa, quando a gente tem um problema, mas o tempo todo. Sabe? Durante vários momentos do nosso dia, quando a gente está lavando a louça, quando a gente está tomando banho, quando a gente está fazendo várias outras coisas. Então, assim, é importante que a gente sempre tenha esse cuidado de estarmos, ao longo do nosso dia, estabelecendo essa conexão. Tá certo? O que a gente pode fazer é sempre acompanhar isso, sempre ter essa preocupação de não esperarmos criar isso como algo remediativo, ou seja, para fazer como remédio, mas para nos anteciparmos a quaisquer problemas. A gente acorda conversando com eles, a gente vai tomar banho conversando com eles, a gente vai lavar a louça, vai trabalhar conversando com o nosso guia como se fosse uma amiga ao nosso redor. A prece, portanto, é o caminho e o alicerce de todos nós que desejamos nos aproximar da espiritualidade amiga e nos afastarmos dos espíritos zombeteiros. Essa prece, ela não deve ser feita de forma maquinal. Semana passada a gente conversou no Evangelho sobre isso. Maquinalmente, não. A prece ela deve ser algo conversado, compreendido, analisado, avaliado. Então, avaliar a prece, ela vai funcionar como uma situação na qual a gente avalia o que a gente está ouvindo e analisa o que a gente está ouvindo exatamente, que vire rotina esse diálogo. E a gente vai conversando e colocando. Esse contato, essa comunicação que eu estou descrevendo para vocês com o nosso guia espiritual é uma prece. Né? A prece ela precisa ser exercitada nas nossas palavras e nas nossas práticas. A fé sem a obra é morta. Então, a Andrea está falando que ultimamente converso muito com o meu guia, em especial quando eu tenho sentimentos ruins em relação a outras pessoas. Quando eu sou egoísta, eu peço muito discernimento. Muito bem. Então, conversar com ele, dizer como está se sentindo e, principalmente, gente, dizer como quer se sentir. Dizer como quer se sentir é muito importante, porque a partir do momento que a gente diz como a gente quer se sentir, a espiritualidade, ela trabalha. Mas ela trabalha do jeito correto. Qual é o jeito correto? Se eu peço para ter mais paciência, situações que me exigem paciência vão aparecer. Se eu peço para ter mais discernimento, situações que me exigem discernimento vão aparecer. Se eu peço para ter mais prudência, situações que me exigem prudência vão aparecer. Só que elas vão aparecer em doses homeopáticas. Em pequenas doses, para a gente ir aprendendo, para a gente ir construindo, mas elas não vão sumir da nossa vida. Elas vão entrar na nossa vida de uma forma que a gente aprenda e não de uma forma que a gente sofra. Com exceção de situações que quem não vai pelo amor vai pela dor. Então, se situações amorosas estão aparecendo para você aprender e você se recusa a aprender, as situações dolorosas vão chegar. Porque quem não vai pelo amor acumula uma energia que vai pela dor. Não é porque Deus está te castigando, mas é porque você precisa aprender aquela experiência e ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Esse é um tema que a gente poderia passar assim horas e horas e horas conversando sobre ele. Mas uma coisa que eu gostaria muito de deixar na nossa conversa é essa minha preocupação com essa mania que nós temos de dizer o que é certo e errado na vida da outra pessoa. Tá? O certo e errado, ele exige para a nossa vida. Ele existe para a nossa vida. O certo e errado, quando a gente abre um evangelho, a gente tem um vício de lembrar de pessoas cujo aquele tema no evangelho é semelhante, não tem? Pois parem com isso, esqueçam isso. Esqueçam. Quando a gente abre o evangelho é para a gente, não é para o outro.
Quando ele abrir o evangelho dele, ele vai saber o que é dele. Nádia, mas é porque aquela pessoa ela precisaria ouvir. Também acho, Jordana, a gente vai voltar outro dia com esse assunto. Mas a gente não escolhe o assunto, é os assuntos que escolhe a gente. Ele é randomizado. Aí eu falo, ó, mas na verdade aquela pessoa não é espírita, ela não segue, mas ela tá no tempo dela. Se ela não acredita, é o direito dela. Se ela não vive, o problema é dela. Mas ela tá dentro da casa espírita e mesmo assim ela não importa. Para com isso. Para de querer mandar na vida dos outros. Para de querer mandar na evolução espiritual dos outros. Para de querer achar que a nossa evolução é mais importante ou nós somos melhores, porque nós não somos. Cada pessoa tem o seu nível evolutivo e as cobranças elas vão acontecer em acordo com a sua consciência. Então, se você tem consciência da orientação espírita, se você tem consciência da orientação da espiritualidade amiga, você vai ser mais cobrado do que aquela pessoa que não tem. Porque quando ela comete um erro, ela não está tão inteirada, vamos dizer assim, acerca do erro dela. Existe alguma coisa nela que acha que o que ela está fazendo é certo. Quem tem a consciência é muito mais cobrado do que quem não tem. Então, a nossa vaidade, ela se apresenta em vários aspectos, de diversas formas. Não é a gente achando que nós somos melhores ou que nós recebemos a comunicação. Fulano, eu tenho que te avisar uma coisa que eu recebi em comunicação. Se você receber em comunicação, você não deveria passar. Você não deveria passar, porque não existe esse correio livre, leve e solto. Pense por que é que você estava, qual era o padrão vibratório que você estava emanando para ter recebido essa comunicação, porque muitos de nós recebemos comunicação muito bem. Exercitar e não julgar. Muitos de nós recebemos comunicações de espíritos zombeteiros e nem percebemos. A gente não percebe, porque a gente acha que a gente está livre, de qualquer tipo de comunicação e nós não estamos. Não é porque eu vivo 24 horas de good vibes que eu vou estar livre de receber uma comunicação maldosa, não é? Ou de levar uma interpretação, porque a gente interpreta de acordo com as nossas próprias características. Então, é muito importante a gente vivenciar essas experiências, é muito importante a gente construir essa prática e é muito importante a gente parar de romantizar a mediunidade. Não é? A mediunidade é um serviço e o serviço só existe pelo outro, ele não existe para a gente. Não deve ser cobrado, não deve ser alegado, porque muitas vezes a gente alega. Eu te avisei, eu te falei, não sei o quê. Não deve ser cobrado, não deve ser alegado. Ele deve ser feito, exercitado, tá? E a gente vai fazer a nossa prece final, a prece, o item 10 do nosso tema. Então, eu digo a todos vocês que se sentirem confortáveis para fecharem os olhos, para entrar em conexão com a espiritualidade, fiquem à vontade enquanto eu faço a prece. Deus onipotente, permiti que os bons espíritos nos assistam na comunicação que solicitamos. Preserva-nos da presunção de nos julgarmos resguardados dos espíritos do mal, do orgulho que nos induz ao erro sobre o valor do que obtenhamos, de todo sentimento que seja oposto à caridade para com os outros médiuns. Se cairmos em erro, nos inspira alguém a ideia de nos advertir sobre isso, e principalmente trabalhe em mim a humildade que me faça aceitar, reconhecido, a crítica que recebo, tomando como endereçada a mim mesmo e não ao outro. Os conselhos que os bons espíritos queiram me dizer que eu tome para mim e não para o outro. Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprove conceder a nós, pedimos que a retire de nós, de preferência, a consentir e consinta que ela seja desviada do objetivo providencial. Então, pedimos que a retire de nós, a consentires que ela seja desviada do seu objetivo providencial.
O objetivo providencial da Faculdade da Mediunidade é o bem de todos e o nosso próprio avanço moral. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês a oportunidade de estarmos aqui hoje. Se vocês tiverem a oportunidade, vejam os itens 8, 9 e 10 das preces gerais que fala prece pelos médiuns. A prece é muito bonita, muito importante e ela contempla todos os pontos que a gente discutiu aqui. Sejamos humildes, saibamos reconhecer a importância de ouvirmos os outros, nos ajudarmos, porque todos nós estamos em contato constante com a espiritualidade. E que nós saibamos manter o nosso contato com a espiritualidade amiga e combatamos em nós mesmos essa vaidade. Assim seja. Agradeço muito. Espero que todos nós tenhamos uma oportunidade todos os dias, né, de transformar, que esse ano novo que se inicie, ele não seja uma data, mas ele seja uma lembrança de que todos os dias são dias de ano novo para a gente. Não é para esperar o ano novo para ser melhor, não. Todos os dias nós recebemos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Não existe atraso, existe tempo. Assim seja, muito obrigada.